Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo pra vocês depois de muito tempo. Tô com meu bebezinho aqui, então eu tô tentando falar baixinho pra não acordar ele. Porque essa é a forma que eu tenho de fazer os vídeos agora, porque ele tá um grudezinho, só fica no meu colo. Então eu vou fazer dessa forma mesmo. Hoje eu vim aqui então falar sobre um assunto que é muito caro pra mim, acho que pra todo mundo, pelo menos deveria ser, e é sobre arrependimentos. E falar pra vocês quais são os maiores arrependimentos que eu tenho na minha vida, contar um pouquinho sobre isso. E acho que é uma boa forma da gente poder refletir e também evitar mais arrependimentos, né? Porque acho que isso é uma das piores coisas que o ser humano pode sentir, assim, a culpa, o arrependimento, porque a gente não tem muito o que fazer com esses sentimentos, só mudar a partir do ponto que a gente sente eles, ou que a gente faz as coisas que a gente se arrepende, ou deixa de fazer, mudar desse ponto em diante, né? Então, esse é um pouco do intuito desse vídeo, causar essa reflexão para poder gerar alguma mudança na minha vida, enfim. Então, o primeiro arrependimento que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje é o meu arrependimento de ter começado a fumar. Sim, eu fui fumante por quase 10 anos. Acho que foram 8 anos. Acho que sim. Eu comecei a fumar em 2017 e parei no ano passado, 2025, por conta da gestação. E foi uma das coisas que eu me arrependo, porque eu comecei meio que assim, no impulso. No momento que eu não tava, assim, bem de saúde mental, tinha muitas pessoas ao meu redor que fumavam também. E aí eu comecei a fumar meio que me forçando, basicamente, porque tem um gosto ruim, tem um cheiro ruim. E, enfim, depois se tornou um hábito e aí depois se tornou um vício. E aí ficou muito difícil de parar. E eu me arrependo por isso, assim, porque quando eu desejei parar de fumar, quando eu pensei, acho que eu não quero mais fazer isso, eu simplesmente não conseguia. Eu consegui só reduzir um pouco a quantidade que eu fumava. E aí eu sempre, quando eu tava em momentos de mais estresse, de mais nervosismo, eu voltava a fumar muito. E eu acabava sentindo um pouco de vergonha, assim, de fumar em alguns ambientes, né? E aí eu tenho esse arrependimento por isso, assim, porque se tornou um vício e era algo que eu me sentia meio escravidada, assim, por aquilo, porque eu sempre tinha que ter, sempre tinha que estar fazendo isso. E quando veio a gestação, eu já tava num processo de querer parar. E aí, no dia que eu descobri, eu parei totalmente. E agora tô livre até o momento desse vício e pretendo continuar assim. Outro arrependimento que eu tenho foi de não concluir a minha faculdade. Eu comecei 2 cursos na faculdade. Comecei em 2015 oficialmente. Eu já tinha começado em 2013, mas aí logo eu parei. Comecei de verdade em 2015 a fazer pedagogia. Em 2017 eu parei por questões de saúde mental também. E depois não consegui retornar, acabei trancando o curso, fiquei tempo fora. E aí quando eu voltei em 2020, eu voltei fazendo serviço social. E também parei, acho que foi 2024, assim que eu parei mesmo. E os 2 cursos eu tava mais ou menos quase na metade, porque eu fazia muitas cadeiras por vez, muitas disciplinas, mas nenhum dos 2 eu concluí. E eu me arrependo muito de não ter concluído os cursos, porque inicialmente eu pensava que eu fazia faculdade mais por uma questão de pressão, porque tinha que fazer. E hoje eu vejo que não, que era para eu ter uma profissão, para eu concluir, né? Porque também isso é importante na nossa vida, a gente começar e concluir as coisas. Eu acho que isso dá um senso de realização, ajuda na nossa autoestima. E a minha acabou ficando abalada por isso, porque, enfim, eu levei todo esse tempo, eu não consegui terminar e eu fico sempre pensando, eu sou uma pessoa que começa as coisas e que não termina, não consegui fazer, podia estar sempre, podia ter mais escolhas de carreira, podia estar de outras formas na minha profissão, então é por isso que eu me arrependo de ter começado essas 2 faculdades e não ter conseguido terminar. Achei que ele ia acordar. Outra coisa que eu me arrependo é de não ter levado uma vida mais saudável.
eu tenho 30 anos agora. E ao longo da minha vida eu já comecei alguns esportes, mas na adolescência. Já comecei academia muitas vezes e nunca passei de um mês, eu acho, fazendo. Não que eu me lembre. E eu me arrependo de não ter levado um estilo de vida mais saudável, porque isso impacta muito em todas as áreas da vida da gente e a gente às vezes acaba percebendo tarde. Tenho muitas pessoas na minha família que são mais velhas, né? Minha mãe, meu pai, enfim, tios. E eu vejo como a saúde deles, né, impacta muito agora na velhice. Acho que não é tarde para eu começar. Quero fazer isso. Pretendo documentar aqui, quem sabe. Mas eu queria ter começado isso antes de ter criado um hábito. Porque agora com a maternidade o meu tempo se reduziu muito, né? É um pouco mais difícil de engrenar esse novo hábito. E eu acho que se eu tivesse começado antes, seria mais fácil de continuar agora. E a minha saúde estaria muito melhor. Mas, enfim, eu só posso começar de agora em diante, então é isso que eu pretendo fazer. Outra coisa que eu me arrependo foi de não ter investido dinheiro. Eu nunca tive, assim, valores exponenciais de salário, enfim, a maioria dos meus trabalhos foram estágios, mas eu acho que mesmo assim, hoje, com o entendimento que eu tenho, eu poderia ter guardado um pouco, poderia ter feito uma reserva de emergência, e eu não fiz isso, não porque eu não sabia da importância, mas porque, enfim, acho que eu me dava muitas desculpas de tipo, eu não consigo, eu não tenho, mal dá pra sobreviver, sendo que grande parte dessa jornada, né, de trabalho que eu tenho, eu morava com a minha mãe, com os meus pais, então era uma forma muito mais confortável. Eu acho que eu podia ter feito um pezinho de meia. Mas é como aquela frase que diz, né, o melhor período para começar a investir era 10 anos atrás e o segundo melhor é hoje. Então, de agora em diante, pretendo me organizar mais nesse sentido financeiramente e também com os investimentos, né? Porque é o que eu posso fazer e acho que isso vai fazer bastante diferença para mim no futuro, para nossa família, principalmente pro meu filho agora, né? Que exige um pouco mais de organização, de disciplina. Ele concorda. Outro arrependimento que eu tenho, que é uma coisa que eu trabalho em mim, talvez as pessoas que vivem próximas de mim ou que me conhecem não imaginam isso, mas eu sou uma pessoa que às vezes acaba ligando muito para a opinião dos outros, que as pessoas vão achar, o que vão pensar, o que vão dizer, o que vão. E eu me arrependo muito de diversas vezes por conta disso, desse pensamento de o que as pessoas vão pensar, não ter feito as coisas que eu gostaria. E eu sei que isso é algo que me paralisou muito no passado e que agora eu não deixo mais isso me paralisar. Por mais que eu ainda tenha esses pensamentos de autossabotagem, né? Que não nada mais é que uma autossabotagem. Eu não deixo mais me dominar e eu tento limpar minha mente e reorganizar ela para fazer as coisas que eu quero fazer sem me importar tanto assim com as opiniões alheias ou com as opiniões que eu acho que as pessoas podem ter, porque às vezes elas nem têm, né? E isso é muito louco, mas é o que a gente acaba fazendo, né? E por último, para esse vídeo, outro arrependimento que eu tenho é de não ter criado antes um canal no YouTube e ter feito os vídeos que eu gostaria de fazer. Eu acho que isso é um pouco a ver também com o item anterior, de ficar pensando, as pessoas vão me ver, vou me expor, o que vai ser. Mas eu sempre fui uma pessoa que consumiu muito conteúdo de YouTube desde o início, assim, que eu lembro desde que eu tinha uns 15, não, talvez 17 anos. Agora eu tô um pouco fraquinha dessa memória. Mas assim, desde o início do YouTube, eu acompanhava muitas blogueiras, alguns canais, e eu achava muito legal. Inclusive, até eu tinha uma câmera digital, gravava alguns vídeos no terceiro ano do ensino médio. Gravei o nosso convite, né, pro Paraninfo, editei e botei aqui no YouTube. E eu gostava muito, gosto de fazer isso, mas eu sempre me brequei de fazer
não sei, assim, todos os motivos pelos quais eu me sabotei pra não fazer isso, mas eu acho que se eu tivesse começado antes, eu ia ter ficado muito feliz, assim, talvez mesmo que não tivesse atingido sucesso, views e números, eu teria ficado muito satisfeita em ter feito isso, ter tido esse processo, mas não fiz. Então agora, dando continuidade ao que eu já tinha feito, né, com os outros vídeos, tô aqui no YouTube para que isso também não seja um arrependimento para Alessandra de daqui 10 ou 15 anos, né? Pra gente fechar esse vídeo, é essa mensagem que eu quero trazer, assim, às vezes a gente se arrepende de algumas coisas, se sente culpado, né, por não ter feito melhor com as condições que a gente tinha, por não ter feito as coisas de outra forma, por não ser assim, por não ser assado, mas não tem muito o que fazer com o tempo que já passou. A gente pode aprender com isso, com essas experiências, com os arrependimentos, com as culpas e tentar fazer diferente daqui em diante, né? E é isso que eu tô fazendo agora. Pretendo, pretendo documentar algumas dessas coisas aqui no meu canal, mas principalmente para que no futuro a Alessandra não olhe para trás e diga, poxa, por que que eu não fiz? Por que que eu não tentei mais? Porque eu não continuei aquilo que eu tava fazendo, né? Que eu acho que é o mais importante. Mas também para deixar de exemplo pro Emanuel, para ele poder fazer as coisas dele, dar continuidade, seguir as ideias dele e que nunca é tarde pra gente começar a fazer as coisas do jeito que a gente gostaria, né? Se por algum motivo não deu no passado, agora a gente pode tentar fazer. E eu acho que isso é muito legal, é uma ótima mensagem para deixar para ele e para todos nós, né? Acho que é isso por hoje. Muito obrigada por assistir. Considerem se inscrever no meu canal para acompanhar, né, os próximos conteúdos. E é isso aí. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!